Muito bem, vamos lá. A prof vai partilhar a tela, tá, Failon? Na página 41 do nosso livro. 41. Tá. Ah, não é isso aqui. Para aí. Vamos lá na nossa... Isso. Tá todo mundo enxergando o livro aí? Eu não estou enxergando nada. Pois é, mas a prof vai agora... Eu também não. Espera aí. Nós já Você não está compartilhando tela, prof. Sim, a prof... É verdade, gente. Deu agora? Sim. Muito bem. Então, gente, ó, lá na página 41, ok? Ok. 41. Lá na página 41, nós temos ali... Os parágrafos. Mais 2, isso aí, chegamos. Nós temos ali a atividade número 5, que diz assim, o que diz lá, Davi? Lá em cima, na página 41, atividade número 5. Explique a ideia principal de cada parágrafo da crônica. Isso, explique a ideia principal de cada parágrafo da crônica. Mas que crônica, hein? A crônica da página 38. A sabedoria de outros. Vamos lá na página 38? A sabedoria. Olha lá. Como fazíamos sem telefone? Isso. Na verdade, é o capítulo, né? Mas o título da crônica é Como fazíamos sem? No caso, telefone. Como fazíamos sem telefone? Antes do telefone, mandávamos telegramas. É bem possível que você nunca tenha ouvido falar deles. Prof. Oi. Na 38. Mandavam também mandavam também bilhetes, cartas. Exatamente. Olha só como diz a crônica aqui, né? Bilhetes, carta era a única, telegramas era a única maneira de dar notícias rapidinho, urgentes para as pessoas que moravam muito longe, quando o telefone ainda não tinha sido inventado. Funcionava assim: se você queria mandar parabéns para alguém por causa do aniversário ou queria avisar de um acontecimento imprevisto, você ia até o correio, ditava a mensagem para o telegrafista. Também, prof, era bem ruim por causa que cada letra a gente tinha que pagar. Exatamente. A pontuação era dada usando um código de letras. Então, e o preço, né, variava conforme o número de palavras. Então, com isso, o texto era sempre enxutinho. O que quer dizer enxutinho? Bem resumido, pequeno. Então, olha como é que era. Ali no parágrafo 2, morreu sua mãe. Por exemplo, se você queria avisar alguém que a mãe faleceu, morreu, aí colocava, morreu sua mãe, PT. PT era ponto. Enterro amanhã, PT. Enterro amanhã, ponto. Ou um outro telegrama, outro recado no telegrama podia ser, vem... Oi. Era usar essas abreviações porque a letra era paga e ponto. Se ela fosse pagar aquela letrinha de ponto, ia dar mais dinheiro, mais dinheiro. Por causa que o ponto agora é só antes era PT. Era mais. Mas o PT era uma característica usada na escrita do telegrama só. Nos outros textos não era PT, era ponto mesmo, uma bolinha. Entenderam, queridos? Então, e vírgula era VG. Eu estou relendo a crônica para nós relembrarmos, tá, pessoal? Então, ali, o outro exemplo. Venha, VG, vírgula. Clarice nasceu. SDS era saudações. Então, continuando ali. Oi, fala, amor. Mas a senhora estava falando do segundo parágrafo, mas e o primeiro parágrafo?
Isso, só que a gente está revendo toda a crônica, tá bom? Para relembrar. Aí, continua pensando bem, até que esse telegrama se parece pouco com suas mensagens pelo MSN e Facebook, não é mesmo? Mas se você esquecesse qual lição sua professora pediu para o dia seguinte, ou quisesse pedir para sua mãe deixar você dormir na casa de um amigo, será que teria que mandar um telegrama? Se você não fosse doente, não havia como tirar sua dúvida ou fazer um pedido para sua mãe. Então, continua na 39, no parágrafo 3, tinha uma outra opção, convencer você a levar um recado. Você convencer alguém a levar um recado. Era uma tarefa que costumava fazer parte dos deveres de empregados. Profissionais que precisavam do leva e traz usavam o que chamavam de contínuo. Contínuo era alguém que ia ligeiro levar um recado, né? Seria uma espécie hoje de motoboy. No parágrafo 4, lembramos que tem assim, outros métodos usados para chamar pessoas a uma certa distância, incluíam, quem sabe, o uso de assobios ou lanternas, né? Que nem ali, prof, o exemplo que deu uma mais risada é o do diário. Escadas rápidas, meu irmão leu seu diário. Exato, eu também achei. Daí, usavam até piscadas para se comunicar. Então, gente, olha, hoje em dia a gente tem que se contar muito feliz, porque a gente tem várias maneiras de se comunicar, né? Vivemos num mundo assim, ó, informatizado, onde tudo está ao alcance da nossa mão. No Brasil, então, ali veio falando no final da crônica que no Brasil o primeiro telefone foi instalado aonde? Na residência de quem? Dom Pedro. Dom Pedro II. Fala, Ana. Em que ano, Ana? 1877. 77. Apenas um ano depois da invenção do telefone por Alexander Graham Bell. Então, veja, chegou cedo aqui, só que antigamente não era pegar e ligar e falar com a pessoa. Tinha que ir até um terminal, né, uma central telefônica, onde as telefonistas usavam, faziam ligação para você, e isso, como eu disse para vocês, é uma função, uma profissão que não existe mais, né? E veja que dessa maneira, essa ligação indireta durou até 1966. Né? Fazem 54 anos que ainda era assim. É bastante para vocês, né? Mas para mim não é. Vamos lá. Oi. Fala, amor. Fala, Failon. Mas antigamente, como que era? Eles mandavam ainda mesmo os telegramas, as cartas antigamente, mais antigamente ainda. Mais antigamente não existia o método telegrama, mas existiam cartas, né? Eles mandavam cartas aí por uma pessoa a cavalo que corria levar, ou mandavam por algum meio de transporte, quem sabe, usado, puxado por cavalos, né? E assim eram as coisas. Tinha o pombo correio também, bem antigamente, né? Então, era bem diferente de agora, né? Então, gente, vamos explicar na página 41, explicar ali nos quadrinhos qual foi a principal ideia de cada parágrafo. No primeiro parágrafo, qual foi a principal ideia? O que vocês acham? A principal ideia para mim era antes do telefone usavam por telegrama, assim, a frase. Veja, pessoal, todo mundo concorda que no primeiro parágrafo da crônica está salientando, está nos contando que antes do telefone a comunicação era feita por meio de telegramas. Então, vamos lá. Antes do telefone, a comunicação era feita por meio de telegramas. Fala, amor.
Bambino... Posso compartilhar uma coisa? Ah, O do telefone inventores teve uns 5 aqui que eu pesquisei, que é o Alexander Graham Bell, o Antônio Meltz e o Amos Dolbear, John Peirce, Charles A. Chever. Mas o... Prof. Oi, fala, Davi. Mas tem vários. Mas então tem vários que criaram telefone? Na verdade, sobre isso, a prof precisa pesquisar um pouquinho mais. Mas eu acredito, Davi, que esses outros nomes tenham sido aqueles que ajudaram na pesquisa. Né? Quem criou foi o... Vocês podem pesquisar isso e trazer para a gente amanhã, partilhar? Vocês podem fazer isso. Quer fazer isso, Davi? Para a gente aprender juntos? Então, tá. Pesquisa e traz para a gente essa curiosidade. Muito bem. No segundo parágrafo, o que vocês acham que foi a ideia principal no segundo parágrafo da crônica? As mensagens do telegrama são parecidas com o Facebook. Isso, com os textos atuais, né? Então, no segundo parágrafo, nos passa que a ideia de que as mensagens de telegramas são comparadas com as mensagens atuais, de agora, né? Porque a gente não fica escrevendo muitas coisas no WhatsApp. A gente... Oi, tudo bem? Vai na aula hoje? Pronto, a gente não fica conversando muito assim, como se fosse pessoalmente, não é mesmo? E no Pode repetir para o segundo parágrafo, que aqui eu não consigo ouvir direito. As mensagens de telegramas, as mensagens de telegramas podem ser comparadas com as mensagens dos textos atuais. As mensagens de telegrama podem ser comparadas. Mensagens de telegramas Prof. Oi. Que eu pesquisei. Amor, deixa a prof terminar, que senão eles não vão pegar o fio da meada. Então, as mensagens de telegramas podem ser comparadas às mensagens de textos atuais. As mensagens atuais, os textos atuais, fica melhor, né? Então, mensagens dos telegramas podem ser comparadas com as mensagens de textos atuais. Tudo bem? Todo mundo conseguiu escrever a ideia principal do segundo parágrafo? Eu vou repetir pela última vez. As mensagens de telegramas podem ser comparadas com as mensagens de textos atuais. No terceiro parágrafo, está falando sobre o quê? Outros meios de comunicação antigamente. Isso, outros meios de comunicação da época sem telefone, que eram o quê? Recados enviados por outras pessoas, tá bom? Então, no terceiro parágrafo, fala sobre o modo de comunicação. Então, vamos colocar assim, o modo de comunicação antigamente, o modo de comunicação antes do telefone eram os recados. Então, o modo de comunicação antes do telefone eram os recados.
O modo de comunicação antes do telefone eram os recados. Esse é a ideia principal do terceiro parágrafo. Quarto parágrafo. Qual é o tema lá do quarto parágrafo? No quarto parágrafo... Pode só falar mais uma vez o terceiro parágrafo que eu ainda não terminei? Só um pouquinho, amor. Outro modo de comunicação... Do terceiro, né, filho? Outro modo de comunicação... Sim. Outro modo de comunicação antes do telefone eram os recados. Recados. Agora, no quarto parágrafo, vamos ver lá o quarto parágrafo? Lá no quarto parágrafo fala outros métodos usados para chamar a atenção das pessoas a uma certa distância. Quais eram, gente? Que eu até falei para vocês que o meu marido... Piscadas de lanternas. Piscada de olho, piscada... Luz da lanterna. Assobios também, né, Assobios, exatamente. Que eu até falei que quando meu marido assobia para mim, e ele tá no banho, é porque ele esqueceu da toalha. Eu tenho vontade de brigar com ele. Pessoal, então, no quarto parágrafo, fala sobre alguns métodos usados. Então, alguns métodos usados. Alguns métodos usados para chamar as pessoas eram os assobios, piscadas de lanterna. Ah, não, as piscadas de olho é no outro parágrafo. Então, depois a gente vai ver. Mas, na verdade, aqui não está... foi no... Deixa eu ver aqui. Que ali fala da... Eram o quê, prof? Aqui no quarto também fala das piscadas, né? Que dava 22 piscadas, quer dizer, meu irmão leu o seu diário. Muito bem. No quarto, então, no quarto parágrafo, alguns métodos usados eram... Quais eram? Códigos com assobios. Isso para chamar as pessoas que estavam longe, né, da gente. Códigos com assobios. Piscadas de lanterna. Né? Que nem prof também tem Tem gente que eu acho que só antigamente ou ainda usam para... Eu acho que era só antigamente para chamar o táxi, eles assobiavam, né, prof? Também. Mas, assim, cada pessoa tinha o seu jeito, né? Cada família tinha o seu assobio. Tem uma família que eu conheço que as crianças cresceram conhecendo o assobio do pai deles. Então, quando eles estavam assim, ó, longe, acampando, ou enfim, qualquer lugar que estivesse longe dos pais, tinha um assobio característico que o pai assobiava e que as crianças vinham correndo, porque sabiam que era o pai que estava chamando. Fala, Davi. O papai também faz isso quando a gente tá longe dele. Quando ele assobia, é quando ele tá perto. Que legal, a gente sempre sabe. Viu? É uma maneira de comunicação, né? Fala, Davi. O meu pai me conta que quando ele era criança, quando ele ia brincar na rua e começava a escurecer, o meu avô dava um baita subir, assim, ó. Dá um baita subiu, daí no caso ele dizia, é hora de ir pra casa, vamos pra casa que o pai tá chamando. Ai, que amor, viu? Era assim, algumas pessoas ainda usam assim, né? Esse método. Muito bem. Sim, meu pai, ele usa fala, que eu conheço. Um dia eu estava lá no fundo do pátio, meu pai estava lá na frente de casa, ele gritou e eu já fui, eu reconheci. Que legal, que legal. E no quinto, gente, o que fala no quinto parágrafo? O primeiro telefone foi... Muito bem, Lorenzo. Fala sobre o primeiro aparelho, que o primeiro aparelho telefônico foi instalado aonde?
Na residência de Dom Pedro II, em 1877. Muito bem. Então, no 5º parágrafo, a ideia principal é que, no Brasil, o primeiro aparelho telefônico foi instalado na casa de Dom Pedro II. Então, no Brasil, o primeiro telefone foi instalado na casa de Dom Pedro II. No Brasil, o primeiro telefone foi instalado na casa de Dom Pedro II. E a atividade de número 6? Sim. Oi. É que eu botei no Brasil o primeiro telefone foi instalado na casa de Dom Pedro II em 1877. Está certo. Número 6. Identifique na crônica. Leia para nós, Lourenço. Identifique na crônica e escreva no caderno os seguintes aspectos que fazem parte da organização do texto lido. Mas a gente pode escrever no livro ali mesmo, né? Deixa eu admitir a Ana Laísa, que a internet dela deve estar ruim. O acontecimento do cotidiano, né? Lá na crônica, acontecimento do cotidiano que nós identificamos. Prof, ali a comunicação, o cotidiano é a comunicação entre as pessoas antes do telefone. Fala, Ana Laísa. Estamos nessa página aqui. O Wi-Fi caiu no parágrafo 4. Vá, amor, agora a prof não vai poder voltar atrás, querida. Tá bom? Depois a prof ajuda você na inbox, lá no teu WhatsApp. Muito bem. Atividade 6. Estamos na atividade 6, Ana Laísa. Atividade 6, letra A. Acontecimento do cotidiano que aconteceu lá na crônica. Aqui, prof, a comunicação entre as pessoas antes do telefone, né, prof? Isso. Quem está chamando a prof? Eu. Oi, Vinícius, fale. Quantas aulas tem hoje? Nós temos uma aula, tem 2 aulas, uma nossa e a outra de inglês. Tá bom, Vini? Vinícius Dragon City. Dragon City. Muito bem, vamos lá. Continuando, letra A, então, comunicação entre as pessoas antes do telefone. Ok? Comunicação entre as pessoas antes do telefone. Letra B, humor. Que tem ali na crônica que fez a gente rir? Ali, prof, 22 piscadas significava meu irmão leu o seu diário. Tu achou que isso é tem uma pitada de humor aí? A gente riu, né? Muito bem. Alguém mais quer colaborar? Quer partilhar o que achou? Eu também gostei desse. Meu irmão leu seu diário. Isso, acho que todo mundo gostou, né? 22 piscadas muito rápidas para avisar que o irmão leu o diário, né? As piscadas rápidas avisando que o irmão leu o diário. Podemos colocar assim, né? Oi, fala, Failon. Depois dá para a senhora me ajudar aqui na A? Dá, eu ajudo vocês. Então, na letra B, Failon, na letra B é ali, ó, 22 piscadas muito rápidas
para avisar que o irmão leu o diário. Está lá na crônica, né? E a gente riu ontem quando leu. Então, tem ali humor, né? Na letra C, linguagem simples do dia a dia. Como que parte ali na crônica que está em uma linguagem simples do dia a dia? Espera, Lourenço, tá? Espera, vamos esperar os outros participarem também. Hein, pessoal? Sim, vou deixar os outros falarem. Tá bom, amor. Que linguagem simples nós temos ali do dia a dia na crônica? Pessoalzinho participando, cadê vocês? Henrico, o que tu achas? O Arthur está sem o livro, né, Arthur? Davi. Jonatas. Que parte ali na crônica nós temos uma linguagem simples e do dia a dia? Conversar pelo MSN Facebook. Prof. Oi, Davi. Eu acho que a parte aquela que do capítulo 1, digitava a mensagem para o telegrafista. Existia um profissional que só fazia isso. A pontuação era dada usando um código de letras e o preço variava conforme o número de palavras. É uma linguagem simples. É uma linguagem simples que nós usamos no dia a dia. Não sei. Tem outra, tipo gíria, lá mais para o final. A Ana, o que a Ana Laísa falou lá, Ana, que eu não ouvi direito?